Lembrando a todos, né, obrigado pela presença dessa apresentação, que está sendo conduzida ao vivo aqui com a gente, com o nosso time de arquitetos. Todo evento ao vivo ele é gravado depois, então o mesmo evento que o link que você usou para acessar o evento ao vivo, a gente vai também atualizar para que vocês consigam ter acesso à gravação que fica no nosso canal do YouTube. Então, caso vocês não conheçam ainda o nosso canal, a gente vai depois divulgar o link para que vocês possam acessar essa gravação e também a gravação dos eventos anteriores. Então, usem a opção de Q&A para poder interagir conosco. Aproveitem esse time aqui de moderadores que está aqui com a gente hoje para que vocês possam aproveitar esse momento de interação ao vivo com a gente nos próximos minutos. Então, segue de novo, né, o reforço aqui de acessar esse site para que vocês possam se inscrever no nosso newsletter técnica da Microsoft no Brasil. E o assunto hoje, né, já partindo para o assunto em questão, é a Network Watcher. Então, como a proposta aqui dos eventos é uma proposta mais prática, então, esse é o único slide que eu separei para a sessão de hoje. Daqui para frente, a gente vai cobrir a documentação pública do Azure e também o próprio portal para explicar como é que esses componentes funcionam na prática. Então, eu criei aqui um cenário hipotético, considerando um ambiente até que simples de rede em nuvem, onde eu tenho aqui uma arquitetura Hub Spoke, cujo hub eu tenho um gateway de VPN, que algumas empresas é o ExpressRoute, o nosso link direto, um Azure Firewall, que em muitos casos o cliente opta em fazer inspeção de pacotes com o firewall, nosso ou de terceiros, duas redes virtuais com papel de Spoke, que é a arquitetura padrão que a gente usa para empresas. Nessa Spoke de cima eu tenho duas máquinas virtuais Linux, numa subnet, eu tenho aqui um MySQL gerenciado com Private Endpoint na outra subnet, e aqui compõe um ambiente de WordPress que eu instalei para fins de teste, para gerar tráfego também. E aqui embaixo uma outra máquina virtual Linux em outra rede virtual conectada também no Hub, compondo o Hub e esses spokes. Então aqui é uma arquitetura bem comum de ser vista no Azure para ambientes corporativos. E aqui à esquerda eu criei uma outra rede virtual simulando um ambiente on-premise. Então o que eu tenho nesse caso aqui? Eu tenho um gateway também de VPN, fechando aqui um túnel IPsec com esse gateway que está aqui no meu hub, e aqui eu tenho duas máquinas virtuais, uma máquina Linux e uma máquina Windows. E a ideia é fazer testes de acesso entre essas extremidades para poder mostrar como é que você consegue ter ferramentas que ajudam no troubleshooting, caso vocês tenham um problema de comunicação entre essas máquinas, e como é que o Azure pode te ajudar a apontar onde está o problema. E também, que é um ponto que eu vou dar ênfase mais ao final, ter visibilidade do tráfego, que é um ponto muito importante nos dias de hoje, que geralmente o cliente acaba ativando essa visibilidade com o log do firewall, mas nem sempre tudo que você tem de tráfego passa pelo firewall. Como é que vocês podem ter a visibilidade total do que você tem de tráfego aqui na rede virtual, sem ter que generar toda a transmissão para o próprio firewall. Então, também mostrar como é que isso é possível no contexto do Network Watcher. Então, já partindo aqui para o portal, o Network Watcher você pode pegar aqui pela própria página de search do portal e buscar por Network Watcher, esse ícone aqui do globo com uma lupa. Ele vai mostrar na tela inicial onde é que ele foi ativado. Então, quando você tentar usando o Network Watcher pela primeira vez, ele vai pedir para ativar nas regiões que você tem coisas do Azure. Então, faz isso uma única vez, depois para frente ele já fica com isso salvo. Tem aqui uma visão geral do que é o Network Watcher, que vai encaminhar aqui para a documentação pública, que também vou compartilhar com vocês aqui. Eu vou chavear entre a documentação e o próprio portal. Eu vou ter o time também aqui dos nossos companheiros arquitetos compartilhando os links também para vocês no Q&A, para que vocês não tenham que ficar digitando o que você está vendo aqui na tela ou dando print screen. Mas, a princípio, o que eu vou começar aqui o papo, pelo próprio portal. O que compõe o Network Watcher? Então, o Network Watcher, como eu disse inicialmente, são ferramentas que ajudam em troubleshooting, a monitoração e a visibilidade de tráfego de rede, do que você roda em redes privadas no Azure. E o primeiro ponto que a gente começa aqui a listar é a parte da topologia de rede. Então, por mais que você tenha um ambiente lá criado no Azure, em alguns casos foi criado manualmente, caixinha por caixinha, como é que você tem uma visão gráfica desse ambiente? Então, ao abrir aqui o topology, eu escolho aqui qual assinatura que o meu ambiente foi criado,
qual resource group que esses ambientes foram provisionados, e aqui eu posso ter todo esse mapa de rede no contexto do resource group, ou posso também filtrar por rede específica. Então, eu quero um desenho específico só do hub, que é aquele hub que eu mostrei na tela anteriormente. Essa é a representação gráfica que o próprio Azure monta daquele hub que eu montei, né, com mais coisas do que eu mostrei, aliás. Lá eu mostrei uma visão mais alto nível, aqui ele mostra que eu tenho, além do gateway, eu tenho uma conexão, eu tenho rotas aplicadas também na minha subnet. Se eu pegar aqui o Spoke 1, ele mostra a rede com as suas duas subnets, mostra as placas de rede vinculada em cada subnet, as rotas aplicadas em cada subnet, a máquina virtual ligada na NIC, que também tem IP público. Então, aqui você consegue ter um pouco mais de detalhe. E é bem simples, é basicamente isso que ele faz. Então, tem clientes que acabam utilizando sua ferramenta de terceiros para poder montar esse gráfico, para você poder ter uma visão de toda a assinatura do Azure, ou até mesmo de todas as assinaturas, para você ter uma visão mais completa de ambientes que são mais distribuídos. Nesse caso aqui, o nível que ele consegue agrupar é por resource group. Mas eu queria compartilhar com vocês só uma visão rápida aqui de ferramentas de terceiros. Existe, por exemplo, o AZVIS, também pedi para o pessoal passar o link aí no Q&A, que você consegue ter essa visão também de rede graficamente. Então, você instala aqui um módulo em PowerShell na tua máquina, né, pode ser Windows, Linux ou Mac, e você aponta resource group ou múltiplos resource groups, ele vai te montar algo nessa linha aqui. Eu rodei esse cara aqui no meu ambiente, eu não vou mostrar aqui a execução, para não perder esse tempo, mas só para que vocês tenham uma ideia de como é que fica esse resultado, ele vai gerar algo como esse cara aqui no meu ambiente. O desenho que vocês viram previamente, aqui é a versão que foi criada fazendo um dump do meu ambiente. Ele mostra o firewall, que tem aqui uma policy para gerenciar e mais o IP público. Ele mostra aqui mais à direita as rotas, como é que elas foram aplicadas no ambiente. E aqui mais à direita as subnets com as máquinas que têm suas NICs na subnet, a relação de dependência entre eles. E aí você consegue ter uma visão um pouco diferenciada desse ambiente também. E a ferramenta é gratuita, vocês podem usar à vontade, né, que é o AZVIS. Tem uma outra também que foi desenvolvida por engenheiros da Microsoft, que é o Azure Inventory, o ARI, que ele não tem um foco em específico em rede. Na versão atual, ele te monta uma parte visual em cima da rede que você tem no seu ambiente corporativo, mas ele tem um foco mais amplo, que é inventário dos recursos de Azure em formato Excel. Então, o ponto aqui, ele pega praticamente quase todos os serviços que você tem no Azure e faz uma formatação por Excel, tabulando corretamente, indicando cores, baseado em alguns parâmetros para poder te dar uma atenção especial sobre a questão de custo, a questão de segurança que o seu ambiente tem. E aqui você consegue aplicar esse Excel em todo o seu ambiente. Então, se você tem, por exemplo, acesso a 15 contas de Azure, ele vai fazer o ambiente, vai fazer inventário desse ambiente das 20 contas ao mesmo tempo, desde que você tenha acesso à leitura, pelo menos. Então, é um recurso muito bacana. Não tem a ver com Network Watch, mas é bacana que você possa também saber que tem ferramentas adicionais que você pode usar para poder ter esse tipo de inventário. Então, fica a sugestão, além do Network Watch para a parte de topologia, usar o próprio ARI, ou AZVIS, ou ferramentas de terceiros, algumas são pagas, que você consegue ter essa visão mais detalhada do ambiente. Daí aqui de cima, em monitoramento, ele tem mais outros 3 serviços, mas desses 3, 2 foram descontinuados. Então, o Connection Monitor, o Classic, foi descontinuado. Então, clicando nele, vai te mostrar que você não pode mais criar coisas novas nele. E vai ter um tempo onde ele vai, de fato, sair do ar. E o NPM é a mesma coisa. Então, em resumo, em Monitor, eu tenho o Topology, ele gera esse desenho que eu mostrei para vocês. Você pode baixar esse arquivo como arquivo vetorial para poder editar, colocar no vídeo, desagrupar, aproveitar os componentes. E tem a Connection Monitor, que de fato é o que eu vou mostrar para vocês aqui. O Connection Monitor, qual que é o ponto dele? A ideia é você elencar algumas máquinas do seu ambiente, e não todas. Então, principalmente você pegar o que você quer testar continuamente. Eu quero testar, voltando aqui para o desenho, por exemplo. Eu quero testar como é que está a comunicação entre o ambiente on-premises e essa rede aqui do Azure. Ao invés de eu ter que criar um processo de teste entre todas as máquinas, fazer aqui um full mesh, cara, eu pego uma máquina aqui do ambiente on-premise, eu pego uma aqui do Azure, que eu espero que fique sempre ligada, eu mantenho aqui um teste contínuo entre elas, para poder saber qual que é a latência entre essas máquinas e, de fato, se ela mantém uma conexão
sem falhas, né, para poder saber se houve falha, será que caiu a conexão, será que mexeu no firewall? Então, se você precisa, eu acho interessante manter um teste contínuo de rede entre extremidades, o Connection Monitor é interessante para poder atender esse cenário. Então, primeiramente, eu já criei geralmente aqui pronto, depois eu mostro como é que você consegue criar um próprio plano de teste, onde eu cadastrei aqui duas máquinas. Então, eu fiz um teste entre a máquina Remote 1 e a máquina Spoke 1, que é o que está aqui no desenho. Um ponto importante, né? Por mais que as máquinas aqui estão todas no Azure, o Network Watcher ele não testa apenas máquinas que estão no Azure. Então, qual que é o ponto aqui? Ele instala um agente na máquina que você precisa testar. Então, se eu estou testando aqui Spoke 1 e o Remote 1, eu tenho que instalar um agente nesses dois lados aqui, para poder, de fato, ter testes tanto no sentido Remote Spoke, quanto Spoke Remote, para poder garantir que a comunicação está fluindo nos dois sentidos. Então, se você tem uma máquina que está somente on-premise, que não está na Azure, eu instalo o agente dentro desta máquina para que ele possa ser considerado como válido para poder testar nesse contexto. Se eu estou com a máquina já na Azure, ele vai colocar uma extensão na máquina virtual, que pode ser Linux ou pode ser Windows, para também permitir que esse teste aconteça. Eu já fiz isso previamente, para poder ganhar um pouco de tempo aqui. O que eu tenho aqui de resultado? O teste já está acontecendo, eu vou mostrar aqui de novo, né, como é que você chega nessa tela que eu criei. Ele tem duas coisas importantes que ele mostra aqui. Ele mostra a questão dos testes que foram feitos entre essas duas máquinas. Então, na parte aqui de cima, ele mostra os testes que tiveram falha na comunicação. Então, só de olhar aqui, você já vê que eu estou com um ambiente, felizmente, funcionando. Então, se houvesse uma falha de comunicação, ele subiria aqui o percentual, né, para poder tomar alguma ação ou tomar algum tipo de ação, dar uma ênfase, né, para poder investigar o que está acontecendo. E embaixo ele mostra a questão de latência. Porque pode ser que eu até mantenha aqui a conexão sem falhas, mas pode ser que a latência do nada ela pode ficar muito acima do que eu espero. E daí pode ser algum problema de roteamento da internet, alguma coisa que o link está muito sobrecarregado. Então, não necessariamente eu tenho um problema de rede apenas porque a conexão caiu. Eu posso ter um plano de rede porque a conexão está muito instável, está muito lenta, o que apenas a questão de falha de teste não ia cobrir. Então, o ideal é que você, de fato, acompanhe essas duas métricas para poder saber se, de fato, essas extremidades estão saudáveis ou não na camada de rede. Uma coisa também que, para quem já mexe com o nosso portal da Azure há um certo tempo, toda vez que aparece esse alfinete aqui no meu portal, quer dizer que eu posso pegar este pedaço aqui desse gráfico e fixar em algum dashboard, que pode ser o seu próprio dashboard pessoal ou pode ser um dashboard que você compartilha com outras pessoas também. Então, você pode montar aqui, de fato, um NOC e você pinar quais são os gráficos que você quer que as pessoas acompanhem de tempos em tempos ao navegar no próprio Azure. Então, esse é um ponto importante que o Connection Monitor cobre, você ter esse teste contínuo de conexão, validando se houve algum tipo de falha, e o segundo ponto, a questão de latência. Além disso, ele também mostra a questão de caminho que é feito entre essas duas pontas. No meu caso aqui, qual que é esse caminho? Posso expandir aqui por esse cara? Deixa eu deixar aqui um pouco maior para ficar mais fácil a visualização. O caminho que ele mostra aqui entre a máquina Remote 1 e a Spoke 1, ele sai da Remote 1, vem para um gateway de VPN, que tem uma conexão com este outro gateway de VPN, que fala com esta máquina aqui no meio do caminho e chega até a máquina final, que é o Spoke 1. Estou pegando aqui pelo nome dos recursos, eu tenho a máquina Remote 1 que me simula que é um ambiente on-premises, que passa por a VPN, que vem para esta outra VPN, que passa pelo Azure Firewall, que é esse IP101068, como vocês podem ver aqui no desenho. Até coloquei IP para poder facilitar essa visualização. Então, sai daqui, vem para o gateway, passa por essa conexão, vem para este outro gateway, passa pelo firewall e vem para o Spoke 1. Como é que eu estou usando os recursos do Azure, ele consegue ter esse caminho bem detalhado. Se você colocar aqui, por exemplo, um gateway de terceiros, pode ser que ele não enxergue a VPN como um meio de conexão, ele vai direto da sua rede on-premise para o teu firewall, por exemplo. Aí depende do que você usa no meio do caminho para ele poder ser capaz de abrir esse caminho ou não. Mas no pior cenário, o que ele mostraria aqui para você? Rede de máquina virtual, firewall e máquina de destino. Que de fato é onde o pacote ele tem esses saltos
por dentro da rede. A VPN ele pode, em alguns casos, mostrar como algo transparente se você usa a solução de terceiros, por exemplo. Mas o grande foco aqui é mostrar que está tudo ok pelo caminho. Se tivesse algum tipo de erro, ele mostraria aqui algum ícone diferenciado, ou um vermelho ou um amarelo, e você, passando aqui o mouse em cima, mostraria qual seria esse problema. Por exemplo, rota não propagada corretamente. E aí você consegue ver por aqui, ó, o caminho está até que ok, mas tem rota aqui, talvez, de retorno que não está propagada corretamente, portanto, é um ponto de atenção. Mas, de novo, não é uma ferramenta que você vai usar para troubleshoot de toda a sua rede. O ponto é, faz sentido eu ter uma monitoração ativa entre os extremos de maneira contínua? Tem. Elege as duas máquinas, cria esse plano de testes e vai ficar rodando aqui para sempre. Então, voltando aqui para a parte dessa console, eu vou aqui em Create, eu coloco aqui um nome para esse plano de testes, a região onde ele vai ser criado, em qual workspace do Log Analytics ele vai gerar esses logs, porque todos os logs são registrados, não é um teste efêmero, ele vai registrar o histórico disso para que vocês possam voltar no tempo e saber o que de fato está acontecendo. E aqui eu vou colocar o teste group. Eu coloco aqui o nome, eu coloco qual é a máquina na origem, que pode ser máquinas do Azure ou fora do Azure. Por exemplo, se você trabalha com multi-cloud e quer saber como é que está a conexão entre Azure, AWS, GCP e o Oracle, eu posso ter esse agente nessas máquinas, nas extremidades, uma vez que elas tenham comunicação entre si, eu consigo ter esse cara testando todo mundo para garantir que a comunicação multi-cloud está ok. Comunicação cloud on-premises também está ok. E aí você consegue, então, montar o plano por aqui. Eu escolho qual que é o tipo, então, a origem, qual que é o destino, também máquina virtual Azure ou fora do Azure, ou também pode ser endereço externo, então eu posso ter, por exemplo, uma máquina do Azure que fica testando de maneira contínua uma API de terceiros que você tem endereço. Então, pode ser algum site que eu já tenho pré-cadastrado aqui, ou eu coloco qualquer URL que eu consiga acessar para poder fazer testes contra endereços públicos de terceiros também, não necessariamente máquinas virtuais como destino. É uma coisa bem bacana também, né? Saber como é que está a latência entre a sua aplicação e uma API que você consome para saber se até que ponto a latência está esperada ou está acima do que você de fato está pagando por isso. Esse é um caso que vocês tenham. E aqui no meio eu escolho o que eu vou testar. Então, posso tanto fazer teste HTTP, né, que ele vai ficar tempos em tempos, né, a cada 30 segundos, ou minutos, ou mais, dando gets, e com base nisso ele vai retornar, se for um get, por exemplo, dentro de 200, o resultado está saudável. Ah, deu um get 500. Então, por mais que exista uma comunicação de rede, se deu 500, o teste falhou, portanto, eu vou alarmar que o teste não está dando certo para eu tomar algum tipo de ação. Então, ou você faz teste HTTP, ou você faz teste de ICMP, que é o teste de ping. Em alguns casos, em rede interna, isso é feito. Para testar latência, não muito, porque ICMP não é um protocolo que é priorizado, então não é muito confiável testar latência por ping. O ideal seria testar, de fato, contra TCP, naquela porta que você, de fato, tem que utilizar, para garantir que a comunicação da máquina origem para o destino via TCP, porta 80, está ok, está tendo X de resposta. Se for 80 ou 443, o ideal seria testar HTTP, que você testa de fato se a aplicação, a outra ponta está no ar. Então, são opções que você faz, geralmente com a ferramenta de teste de rede, é meio parecido. É colocar o nome do teste, qual é o tipo de protocolo que você vai utilizar, qual que é a porta, e aqui você vai definir o threshold de sucesso. Então, se falhar X vezes, ou X percentual, eu quero que me dispare um alerta que alguma coisa está errada, a mesma coisa em termos de milissegundo. Então, uma coisa é isso, você monta o teste, você deixa aqui rodando de maneira contínua. Ok, agora, eu sou obrigado a ficar vendo o portal toda hora para poder saber se o teste está ok? Não. Eu posso vir aqui e clicar em Create Alert. Quando eu crio um plano de teste, eu tenho essa opção. E aqui eu vou, então, colocar uma regra. Para quando, por exemplo, a latência desse cara ficar acima de X milissegundos, é que ele mostra a média, né, nas últimas 6 horas, se ela ficar acima de 20 milissegundos, ele mostra aqui em cima o que seria esse 20 milissegundos, já teria 3 gatilhos aqui, eu quero tomar algum tipo de ação. Que ação que é essa? Mandar e-mail, mandar SMS, disparar um fluxo no Logic Apps, disparar um envio de um Azure Functions. Então, qualquer ação do Azure que dispara alertas, você consegue configurar também aqui para o Network Watcher. Então, é interessante que você consegue ter uma ação proativa de tipo, houve um problema, ao invés de você ter que entrar no portal para poder dar F5 e ver o que está acontecendo, você vai ser avisado automaticamente, né, para evitar que alguém fique olhando aqui, daí você vai tomar um plano de ação mais rápido possível. Então, em linhas gerais, para isso que ele serve.
Monitoração contínua, testar a continuidade da comunicação, testar a latência, testar a questão do caminho de acesso para garantir que o caminho está ok. E se alguma coisa der errado, você pode receber alertas por alguns meios de comunicação, como eu comentei. Então, para a parte de monitor, a princípio é isso, né, que eu tenho topologia e connection monitor. Quando entra em termos de troubleshooting, aí tem mais ferramentas, né? De fato, aqui são testes mais pontuais, do tipo, o fulano te ligou dizendo que o acesso entre a máquina A e B não está funcionando. Como é que eu testo isso? Você pode ir na máquina fazer testes dentro do próprio SO, ou você pode testar a infra que está por trás da máquina, para de fato saber se o caminho lógico do Azure está funcional, e talvez pode ser problema da máquina, ou pode ser que a máquina está ok e o Azure está com algum tipo de configuração errada que está barrando esse acesso. Aí entra o Network Diagnostic Tools. Então, o primeiro caso que eu vou mostrar para vocês é o IPFlow Verify, que foi, acho que, um dos primeiros testes que apareceram no Network Watcher. Tem um teste muito, muito simples. Deixa eu até configurar aqui o que eu tinha separado para testar. Basicamente, eu escolho onde que está a minha máquina de origem. Eu vou pegar aqui a Spoke 1, o NIC que eu quero testar. Só tem a opção de testar TCP ou UDP. Vocês vão ver aqui no NSG tem mais opções aqui. Eu vou testar aqui TCP na porta 22, conexão de saída, contra a máquina 10.10.0.68. Essa máquina é essa máquina aqui. Então, eu estou do Spoke 1, testando o acesso lógico até essa máquina aqui. Mas é importante, eu não estou testando o SO dessa máquina contra esse SO. Eu estou testando a NIC desta máquina com a NIC dessa máquina aqui. Aliás, nesse caso, a NIC dessa máquina com o IP dessa máquina aqui, né? Porque essa máquina aqui pode estar em qualquer lugar, numa rede que você tenha conexão. Então, o ponto é que a origem é numa NIC que vai percorrer um caminho que vai chegar até o seu destino, nesse caso, na porta 22. Então, ele não está, de fato, gerando um pacote válido para chegar naquela máquina, ele está gerando um pacote hipotético. Então, se eu tentar acessar essa máquina dessa origem para esse destino com essa porta, eu vou conseguir? É pelo caminho que a Azure me dá? É o teste que ele faz. Então, nesse caso, ele fala que sim, o acesso teórico está liberado por conta deste NSG que foi aplicado aqui no meu ambiente. Então, ele mostra só uma questão hipotética, ele não faz um teste real entre as máquinas. Então, você consegue, por cima, saber que, ok, teoricamente ele funciona. Mas isso garante que a máquina pode falar com a outra? Não, porque de fato eu sou numa camada muito mais alta. Qual que é o próximo nível que você consegue ter mais controle? Até copiar esse que eu vou usar na sequência aqui. NSG Diagnóstico. Aliás, antes disso, eu vou colocar aqui um IP errado, né? Que é privado, mas não está aqui no Azure, no meu ambiente. Por exemplo, 10.5.068. Eu peço para testar, então assim, se eu, hipoteticamente, tentar acessar esse IP 10.568, eu vou conseguir acessar? Ele vai te dizer sim ou não, né? Pelo caminho que ele conhece das rotas que chegam até ele. Então, não. Por quê? Porque esse IP aqui, como não é uma rede conhecida no meu contexto do Azure, ele passa a ser uma rede desconhecida e, portanto, essa regra nega o outbound para esse cara. Então, se esse cara de fato existisse, o acesso ia ser negado. Então, você consegue, de maneira hipotética, saber se o acesso ia ser com sucesso ou não. Né? Essa é uma coisa bem bacana que ele gera. A próxima etapa é um teste um pouco mais avançado. Pensem que esse cara aqui é um sucessor do IPFlow Verify. Então, eu consigo também pegar a máquina de origem, mas nota que ele traz mais opções que eu consigo testar. A máquina, ou a NIC, ou o Skill Set, ou Application Gateway. Vou pegar a máquina de novo. A mesma máquina que eu vou testar aqui, que é a Spoke 1. Aqui eu tenho a opção também de testar ICMP, coisa que não tinha na outra opção, ou qualquer protocolo, para garantir que está tudo ok. Também deixar aqui outbound 10.1.1.4 para esse cara aqui, na porta 22. O teste é o mesmo, né? Eu poderia fazer um ping aqui, poderia, mas vamos fazer o teste na porta 22 também. Então, o que ele vai me mostrar aqui? Ele faz o mesmo teste hipotético na camada de infra do Azure, ele não está falando dentro do SO das máquinas, isso que é um pouco importante para deixar claro, e falar que sim, seria permitido. O que é importante nesse caso aqui? Ele mostra qual que é a regra que de fato permite isso e onde que ela se aplica. Então, eu clico nessa regra aqui, ele vai me mostrar na próxima tela que, entre essas máquinas, saindo dessa máquina aqui, outbound, eu estou sujeito a esse NSG, que é quem faz a parte de ACL dessa máquina aqui, que tem tais regras, e esse IP que eu estou testando na ponta, ele cai nessa regra aqui, já lá. Portanto, logicamente, eu teria acesso até essa máquina, né? Agora, se tem alguma coisa no meio do caminho dropando pacote, é um outro problema que a gente poderia investigar de outra maneira. Mas aqui o ponto é entender
de etapa em etapa, se a parte lógica da minha rede, ela, de fato, ela está funcional para depois fazer os testes mais práticos. Outro ponto importante aqui é a questão do next hop, né, para eu poder saber, quando uma máquina A quer falar com a máquina B, ela manda o pacote para quem? Ela manda direto para a máquina, ela manda para um outro cara, manda para a VPN, manda para o firewall. Então, aqui você consegue saber na prática se os pacotes estão seguindo o caminho que deveriam ou não. Você pega de novo aqui o mesmo cenário, o Spoke 1, para falar com o mesmo IP, que é o remote, o que eu pergunto aqui? Ok, ao sair da máquina Spoke 1 para esta outra máquina, o pacote vai para qual próxima etapa até chegar lá? Então, ele não mostra o caminho completo, aqui ele mostra só qual é a próxima etapa, para você saber se a próxima etapa está correta ou não está correta. Então, nesse caso aqui, qual que é o esperado que apareça? Ele vai mandar o pacote para um Virtual Appliance que tem o IP 10.1.068 e mostra qual a tabela de rotas que tem essa configuração, para você poder, de fato, investigar se está correto ou não. Quem que é esse IP aqui no meu desenho? O 10.1.068. Ele é o Azure Firewall. Então, qual que é a minha regra que eu tenho aplicado aqui? Quando esse Spoke quer falar com o remote, para onde o pacote vai? Ele vai direto para o gate e vem para cá, que seria o processo padrão? Não. Ele sai do Spoke, ele vem para o firewall e daí ele segue o seu caminho, que é o que o Network Watch nesse caminho ele consegue te mostrar. Ele para aqui. Ele não mostra o caminho inteiro para chegar até o destino, que eu vou mostrar isso na sequência. Mas já te ajuda a mostrar se o caminho inicial está correto ou não. Se eu pegar, por exemplo, aqui, se eu estou com o Spoke 1, quer falar com o Spoke 2, qual o caminho que ele faz? Que é o IP 10.1.1.5. Eu faço aqui a minha consulta, e o esperado é que ele consiga falar direto com a máquina vizinha, porque a máquina está na mesma subnet, que eu não quero fazer uma inspeção de tráfego nesse nível pelo firewall. Eu até poderia fazer, só que eu não quero, porque eu não quero andar no meu firewall com esse tráfego nesse nível de inspeção. Então, o que ele me mostra aqui, quando o IP 10.1.4 fala com 10.1.1.5, ele se resolve na própria rede, portanto, não passa por mais ninguém. Então, quer dizer que ele vai conseguir falar com essa rede aqui do lado, nesse caminho, diretamente. Agora, um ponto importante, né? Se eu tenho aqui essa máquina Spoke 1 que fala com a Spoke 2, que são redes distintas, né? Como é que está o caminho entre as duas? Só para poder também finalizar algo que é comum, a gente vê problemas em alguns casos. Deixa eu ver se eu peguei certo aqui, 10.1.2.4. Então, quando a Spoke 1, a VM1 da Spoke 1 quer falar com a VM1 da Spoke 2, qual que é o caminho que eu tenho aqui de comunicação? Que é um ponto fácil de você poder pegar a simetria de conexões, que você define que o caminho de ida ele faz por um certo caminho, mas pode ser que a volta passe por outro caminho. Se eu tenho caminhos diferentes na ida e na volta, eu tenho uma simetria, a comunicação não vai fluir corretamente. Então, o que eu estou mostrando nesse caso aqui? Hipoteticamente, né, pelo próprio portal, que entre a Spoke 1 para a Spoke 2, ele manda o pacote para o firewall, então o caminho de ida está correto. Se eu inverter aqui a comunicação, pegar aqui a 2 e vou ir para 1, que eu estou fazendo o caminho oposto, para funcionar... tá, vou ter que mudar a máquina aqui, né? Da Spoke 2 para Spoke 1. Ele vai ter que passar pelo mesmo caminho, senão eu vou ter uma simetria. Então, é aí que você consegue pegar um dos erros mais comuns quando você monta inferencialmente, que eu apliquei rotas em uma parte do ambiente e, por algum motivo, não apliquei na outra parte. Portanto, eu vou ter caminhos distintos para poder chegar e falar entre essas duas máquinas aqui. Então, nesse caso aqui, está correto o caminho. Voltando para o desenho, eu tenho tanto o Spoke 1 falando com o Spoke 2, passando pelo firewall, e quando o Spoke 2 quer falar com o Spoke 1, passa pelo mesmo firewall também. É outro ponto importante. Se eu tenho aqui, por algum motivo, 2 firewalls, cara, eu vou ter que entrar e voltar pelo mesmo, senão também eu vou ter assimetria e vou ter outro tipo de problema. Então, nesse nível aqui, as ferramentas aqui são muito bacanas para poder te mostrar esse tipo de problema que, de novo, é muito comum você pegar quando você monta o setup inicial do ambiente, quando você cria novas redes que você vai ter que adaptar a rede nas rotas que você tem no seu demais ambiente de nuvem. Aí, outro ponto também que é muito, até já falei no começo, né, quando você tem a questão aqui da rota provavelmente on-premises, aqui você aplica a rota nas subnets. Só que uma coisa que às vezes o cliente acaba esquecendo, eu aplico aqui a rota nas subnets de origem, só que quando eu falo com o ambiente on-premises, eu não consigo aplicar a rota aqui. Eu vou ter que aplicar a rota no meio do caminho. Então, eu aplico a rota na subnet onde está o gate de VPN ou de ExpressRoute. Então, se eu esquecer de colocar essa rota aqui, né, pode ser que a comunicação de descida entre o Spoke 1 e o remote, ele passa pelo firewall, porque eu coloquei uma rota aqui mandando esse desvio, mas pode ser que o retorno, ele passe direto pelo gateway e daí vai ter assimetria também.
Então, é por isso que é importante fazer o teste entre esse route para poder mostrar de fato que tanto a descida quanto a subida passa pelo caminho correto. Mas não é nesse teste que ele vai conseguir pegar isso para vocês. Eu vou na frente, adiante, mostrar onde é que você consegue pegar isso. Então, por enquanto, isso você consegue fazer. Testes hipotéticos com base na NIC da máquina ou os demais serviços que o próprio diagnóstico pega, para poder garantir que se o fluxo, teoricamente, está ok. A próxima etapa aqui é um recurso que você pega da própria NIC da máquina. Então, por acaso está aqui, mas é um recurso, entre aspas, repetido, que eu quero saber quais regras do NSG que estão sujeitos na minha máquina específica. Então, eu posso, por exemplo, pegar aqui a máquina Spoke 2, por exemplo. Então, ele vai mostrar a máquina Spoke 2 tem qual NIC. Eu quero ver a NIC principal dessa máquina aqui. Então, ele faz uma validação para poder ver quais regras de NSG estão sujeitas a essa NIC. Então, ele pode ser aplicado tanto na NIC quanto na subnet. Então, ele mostra como é que está aplicado aqui o resultado dessa segurança. Eu clico em cima e consigo ver, então, a regra aplicada nessa NIC aqui. Então, é um recurso bem simples que eu já consigo tirar da própria NIC, esse extrato. Então, não tem nada aqui muito de especial. Então, o recurso não tem tanto glamour assim, porque a própria NIC já tem esse recurso para poder saber as regras que eu aplico ou na NIC ou na subnet em termos de ACL. Origem, IP destino, porta protocolo, inbound, outbound, deny ou allow. Basicamente é isso que você consegue aplicar via NSG em termos de controle de acesso. A próxima etapa aqui é VPN troubleshooting. Então, que é um dos pontos também que não é tão comum ter esse tipo de problema. Geralmente a VPN é uma coisa meio binária, ou você fecha com sucesso, ou você tem um problema por falta de conexão entre as configurações, se você tem um gateway de terceiros. Mas depois que a VPN fecha, eu espero que ela não tenha nenhum tipo de problema durante o uso. Se houver algum tipo de problema, como é que você pode iniciar um troubleshooting mais simplificado? Usando aqui esse portal. Então, você marca aqui o que você quer de fato testar. Se quer testar a saúde do gateway ou das conexões, pode ser que você tenha uma conexão com sucesso e outra com problema. Então, eu quero testar só que está com problema, eu marco ela, eu escolho em qual storage account eu vou salvar o resultado desse teste. Aqui em cima. Então, vou pegar essa aqui, por exemplo. Em qual container, VPN logs, dou um select. Eu escolho qual teste que eu quero de fato fazer e dou aqui em Start Troubleshooting, ele vai então coletar logs desses recursos e vai me gerar um resultado disso. Eu até já fiz isso previamente. Vou só pegar aqui para vocês. Que é esse cara aqui, ó. Então, ele vai salvar numa storage account. Então, como é que você faz download de tudo? Ele vai gerar vários arquivos aqui, não vai ser um só. Então, tem um monte de arquivos aqui. Então, você pode usar o Azure Storage Explorer, que é uma ferramenta client-server, ferramenta gráfica, que você pode colocar tanto no teu Windows, quanto no Linux, quanto no seu Mac, para poder já fazer download em lote de um container inteiro, não ter que baixar arquivo por arquivo. Ele vai trazer aqui o quê? Os logs que você testou do recurso que você marcou lá no diagnóstico. Então, ele vai trazer se está conectado ou não, os IPs, os bytes trafegados, está com algum tipo de problema ou não, algum mismatch que tem na configuração, a banda utilizada. Então, vai trazer estatísticas indicando possíveis problemas ou está tudo ok com a sua conexão. E por conta disso, se você abrir chamado ou não, e aqui embaixo também traz algum tipo de dica que você pode fazer durante o seu troubleshooting. Então, é uma ferramenta bem simplesinha, que te ajuda a identificar possíveis problemas numa VPN, no gateway ou na própria conexão que você tem. Se tiver algum tipo de ação necessária, ele vai sugerir aqui embaixo para você rodar uma ação, dar um reset no gateway, se for o caso. Que no meu caso aqui está tudo nos conformes. A próxima ferramenta é uma ferramenta que faz captura de pacote. Então, assim como você pode rodar a ferramenta de captura de pacote dentro da própria máquina, eu logo na máquina, faço captura de pacote, ferramenta que você tiver interesse, um Wireshark ou do tipo, um nativo do Windows ou do Linux, você pode iniciar isso pelo próprio portal do Azure. Mas como nesse caso aqui ele vai capturar pacote dentro do SO, eu preciso ter um agente rodando dentro do SO para que ele possa, de fato, ter esse tipo de permissão. Então, quando você vê aqui a captura de pacotes, e você escolhe aqui uma máquina qualquer do Azure que você quer fazer a captura de pacote, caso o agente não exista ainda, ele vai instalar esse agente por uma extensão de máquina virtual para Linux ou para Windows, para daí, de fato, fazer a captura pelo tempo que você escolheu.
Então, eu defino aqui um nome do pacote que eu quero capturar, onde é que ele vai salvar esse pacote, storage account, ou um SMB, ou nos dois. Vou colocar nesse cara aqui como exemplo. O máximo de bytes por pacote, o máximo de bytes por sessão, o tempo que vai rodar essa captura em segundos, por exemplo, 1 minuto. E você pode pegar todos os pacotes dessa máquina específica, ou pode colocar filtros para evitar trazer lixo desnecessário. Então, não, eu quero pegar só a comunicação da máquina A para a máquina B em tal porta do meu ambiente. Você coloca aqui IP origem destino, porta origem destino, salva, e quando você rodar aqui a captura de pacotes, ele vai já filtrar apenas o que você escolheu e vai gerar um pacote mais útil do que trazer tudo que a máquina teve de comunicação e dar mais trabalho para poder fazer esse tipo de troubleshooting. Então, já fiz esse teste aqui antes, essa captura, só para que vocês pudessem ver o resultado. E... ele gerou, vou colocar aqui na tela para vocês. Esse arquivo de captura que eu fiz download é um .cap que eu posso abrir pelo Wireshark. É o ferramenta que você preferir para poder fazer esse tipo de análise. Então, o que ele mostra aqui, eu capturei tráfego da porta 80 entre as máquinas 10.1.1.4, 10.10.069, então o resto já está filtrado, e aqui mostra o que aconteceu nesse teste que eu fiz por 1 minuto. Então, no caso aqui foi um acesso HTTP, não achou, aí eu tive que fez um redirect, e aí você consegue de fato fazer o seu troubleshooting na camada de pacotes. Então, o ponto aqui é mais facilitar, ao invés de você ter que entrar na máquina e fazer o processo de captura manualmente, eu consigo ter isso disparado pelo próprio Azure, uma vez que eu tenha essa extensão instalada nessa máquina virtual Windows ou Linux. Então, essa é a facilidade para capturar pacotes nesse momento. Uma coisa que tem gente que pergunta, mas eu posso capturar pacote direto pela camada do Azure, pela NIC? Eu vou te mostrar um recurso na sequência. Você pode pegar resumos do tráfego que vem ou que sai de máquina virtual, mas o pacote em si não tem esse recurso ainda, que seria um recurso de TAP, que você pode pegar o tráfego do Manic, desviar para uma outra máquina, uma appliance de segurança, e esse cara vai, então, ter o tráfego desviado para poder processar e validar se está ok, se tem algum tipo de problema de segurança nessa máquina. Então, você desvia o tráfego para uma outra máquina, que vai ter lá um software proprietário que vai poder fazer alguma análise sem onerar a execução desse software na máquina original que você está suspeitando que tem alguma coisa errada. Então, esse tipo de recurso para desviar tráfego pela NIC não está disponível no Azure hoje, chegou a rodar por um tempo em preview, mas deram meio que uma congelada. Ou você captura o pacote dentro da própria máquina virtual, dentro do SO, esse caso aqui é um exemplo disso, ou você captura o resumo do tráfego em outro recurso que eu vou mostrar logo na sequência aqui para vocês. Qual que é a próxima ferramenta aqui de testes? Essa aqui é a mais completa de todas. Por quê? Ele vai trazer os benefícios aqui do Connection Monitor, que é testar a rede, mas também passar por todo o caminho que o pacote faz, para mostrar, cara, onde é que está de fato o meu problema. Será que eu estou com um problema aqui em algum caminho aqui no meio do caminho? Ou será que eu estou com um problema no firewall da própria máquina, Windows ou Linux? Então, como é que o caminho de ponta a ponta ele existe? E nesse caso aqui, ele faz de fato uma conexão real entre a máquina origem e o destino. Então, não é mais um teste hipotético, de fato é um teste real. Então, ou ele consegue comunicar e vai dizer que tudo deu certo, ou vai falhar e vai dizer que alguma coisa deu errado. Então, nesse caso aqui é o teste mais certeiro. Como ele faz um teste a partir do SO da máquina, Windows ou Linux, ele tem que ter um agente também. Que agente é esse? É o mesmo dos demais testes, é o agente do Network Watcher. Então, o mesmo agente que você consegue aplicar Connection Monitor, a captura de pacotes, é o mesmo que você vai também usar para poder fazer o Connect Troubleshoot, que é o agente do próprio Network Watcher. Então, é o único agente que consegue rodar nesses 3 testes aqui. Connection Monitor, Packet Capture e também Connection Troubleshoot. Nesse caso aqui, eu separei aqui alguns cenários para poder testar, para mostrar aqui coisas boas e coisas ruins. Eu vou pegar também quais testes que ele pode fazer. Pode ser máquina virtual, Application Gateway ou Bastion Host como origem. Vou pegar aqui o mesmo Spoke 1. Vou especificar aqui, no caso, a minha máquina também, o Remote 1 a princípio. E vou marcar aqui IPv4, TCP, porta 22. Então, da máquina Spoke 1 para Remote 1, IPv4, TCP 22, que é a porta SSH. Dou check, ele vai ficar um tempo aqui fazendo o teste, que é um teste um pouco mais longo,
ele faz vários testes contra essa origem e destino dessa porta e vai mostrar de fato se duas coisas. Se foi possível alcançar essa porta na outra máquina virtual, dentro do SO de fato, e o caminho que esse pacote percorreu. E se houve algum problema no caminho, né, nesse percurso. Então, esse aqui é um teste muito bacana de ser feito. Em que cenário? Geralmente, também no começo você monta o setup, quer testar que a comunicação entre as pontes está funcionando corretamente, se a regra de firewall está correta, se a parte de rotas também está correta, se o firewall do SO também está com as portas liberadas. Então, início de projeto, é bacana você validar essas pontas para depois colocar de fato o teu ambiente para rodar a produção ou não. Durante um projeto em execução, cara, tá com um problema aqui que tá difícil de diagnosticar, cara, tenta, faz o teste aqui e vê se de fato esse cara vai te agregar valor para poder não ficar batendo muito cabeça com a questão de rede. Como a rede na Azure ela pode variar serviços do próprio Azure e também serviços de terceiros, eu posso aqui ter um checkpoint, um Palo Alto, que é uma coisa que a Azure não vai conseguir testar contra esse cara, né, por ser um serviço que não é nosso. Então, fica uma bola dividida, né? Será que o problema é com o checkpoint de terceiros ou se é com a infra do Azure? Esse cara aqui te ajuda a dar um pouco mais de visibilidade sobre esse caminho inteiro que ele percorre entre uma ponta e outra. Tem uma coisa que enquanto ele roda aqui, ele também tem condições de mostrar a parte de... Eu posso mapear a porta destino e também a porta origem, que é opcional. Então, uma vez que eu fiz isso aqui, ele faz o teste, na sequência vai mostrar se de fato deu certo ou não. E até aproveitar, assim, eu vi que já tem perguntas que vocês fizeram, eu vi que o pessoal também está respondendo aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa para comentar enquanto isso. Aqui já deu certo ali o teste. Beleza, então vou mostrar aqui o que aconteceu. Então, o que ele mostrou aqui? É que entre a máquina origem, que é a Spoke 1 e a Remote 1, até por isso demorou porque falhou, né? Ele fica tentando até falhar. Então, ele falou assim, não consegui falar na porta 22 com essa máquina aqui. Então, tem um problema nesse caminho aqui. Mas o que ele mostrou na sequência? O caminho que ele percorreu até chegar até lá, então, para saber de fato se o caminho está ok. E o que é ok nesse caso aqui? Cara, as rotas estão corretas? A UDR está barrando ou não essa porta? Cara, se a rota está correta e a UDR está ok, e se o firewall do SO, origem e destino, está ok, o caminho em si está correto. Mas o que é importante pegar aqui nesse caminho aqui que eu fiz, né? Eu saí da máquina de Spoke 1, eu passei por um firewall, eu fui para a VPN, fui para essa outra aqui e deu ok. Então, se eu já vi na VPN lá anteriormente que a conexão está funcionando, está saudável, eu vi que a parte do Azure também está saudável, o que está no meio do caminho que pode ser o caso do problema? O próprio firewall. Então, como eu não tenho condições de fazer um teste dentro do firewall, eu não sei se esse cara aqui de fato tem problema ou não. Ele mostra que o caminho está correto, mas alguma coisa no meio do caminho tem um problema. Então, eu posso investigar esse firewall para saber se tem alguma regra aqui dentro que está barrando o acesso. E o que ele mostrou? Ele fez 30 testes e falei os 30, por isso que leva um tempo mais para poder testar. Então, vamos fazer um teste diferente aqui. Vamos testar esse MP, que é o ping, contra a mesma máquina, para poder saber se o teste funciona ou não. Então, depois faz um... Aqui deve ser mais rápido o teste, porque vai funcionar. Já dando um spoiler. E aí eu comento... tem uma documentação que ele explica um pouco esse cenário lá. Deixa eu até achar que esse cara aqui... Deixa eu só deixar aqui. Beleza, eu já volto nessa página. Então, deu certo. Então, o que aconteceu? Quer dizer que houve, de fato, um pacote aberto nesta máquina virtual, nesse SO Linux, contra essa outra máquina Linux também, IPv4, que esse MP é um ping, e funcionou. Então, quer dizer que a comunicação de ponta a ponta está funcionando, o caminho aqui é o mesmo, e por que na porta 22 bloqueia e na porta esse MP dá certo? É porque alguma coisa no meio do caminho aqui que eu não consigo monitorar tem esse tipo de problema, que nesse caso aqui eu vou inspecionar esse firewall. Então, para ter uma ideia aqui do que o próprio Connection Monitor Troubleshoot ele pega, então quais são os tipos de problema que ele vai te diagnosticar e mostrar se de fato se tem um problema ou não. Uso alto de CPU, uso alto de memória entre a máquina de origem e destino, se o firewall das máquinas está com algum tipo de bloqueio, nesse caso não tem, então o Linux, no caso, está com essa porta aberta, senão ele mostraria que essa porta estava fechada. Se o DNS está com algum tipo de problema, que não é o caso. Se o tráfego seria bloqueado por NSG, também que não é o caso. E se o tráfego ia ser dropado porque uma rota está com algum problema, também que não é o caso. Então, se algum desses casos tivesse problema, você veria aqui
algum desses itens com um alerta ou um erro. Como está tudo ok, cara, uma coisa que ele não tem condições de fazer esse tipo de teste, eu vou ter que agora investigar se no meu firewall tem alguma coisa nesse sentido. Né? Só para poder pegar... O ponto aqui não é fazer troubleshoot de firewall, mas só para mostrar como é que você faria no mundo de vocês. Então, se tudo aponta que o firewall pode ser o problema, cara, vamos aqui abrir esse firewall. Então, eu vou lá abrir o meu firewall, a policy, né, que é onde eu registro, controlo as regras do Azure Firewall, uma das formas de controlar é por ela. Aí eu venho aqui, só tem um aqui, né, que é o único caso que eu coloquei, vou nas regras de rede, e aqui eu vejo que tem uma regra de deny, negando entre a porta 10.1.4 e 10.10.068 a porta 22. Check. Cara, o firewall está com problema, eu venho aqui, mexo na porta, tiro, vou testar de novo, vai funcionar. Então, só para mostrar como é que seria uma linha de raciocínio se você está usando a ferramenta para poder achar problemas, e quando toda a parte nossa está ok, e pode ser um problema aqui de um terceiro, nesse caso, a nossa própria Azure Firewall, que não consegue ter um agente lá dentro pegando esse nível de detalhe, pode ser o seu possível problema. Se eu pegar e mudar aqui um pouco para essa máquina, pegar a máquina WinRemote 1, que é a máquina Windows, também fazendo ping, nota aqui que vai ser um erro diferente. Né? Primeiro, essa máquina aqui não está no meu Azure Firewall, portanto, eu sei que não tem nada bloqueando lá. Agora, será que o caminho inteiro do Azure está permitindo que a comunicação funcione? Que esse próximo teste que eu estou rodando aqui, só para mostrar como que, de fato, ele pode pegar problemas de comunicação entre a origem e o destino. Né? Como vai falhar, leva um tempo mais para poder testar o timeout de cada um dos seus 30 testes que ele faz. Eu vi que já tem gente perguntando sobre o TAP aqui, bacana. Eu acho que não vai ter documentação nossa sobre o TAP, porque o recurso ele foi congelado, mas não peguei a contexto da pergunta, mas é assim, aquele ponto que eu comentei, se eu tenho o tráfego para uma placa de rede, eu quero desviar esse tráfego para uma outra placa de rede que tem um sistema que vai fazer esse tipo de inspeção, de novo, não é desviar o caminho, é clonar o tráfego para lá. Desviar o caminho eu faço para um firewall. Se eu quero clonar o tráfego para outro local, manter na origem destino original e clonar para outro lado, né, ter uma cópia, seria o TAP que faria isso, que no caso do Azure não está disponível por enquanto. Né? Então, eu desvio o tráfego inteiro, ou eu pego o sumário de tráfego, que eu vou mostrando em sequência o recurso que faz isso. Mas aí o pessoal está pesquisando aqui com mais detalhes se é isso de fato que alguém perguntou. Tem hora que falou que está respondendo, eu já respondi. Então, se foi isso, beleza. Então, assim, deu erro aqui. Então, até mostrar de novo aqui a comunicação, né? Quem que está em jogo aqui nesse caso? É o Spoke 1 com o Remote 1. O caminho é o mesmo para chegar nesse Remote 1 aqui. É o que modelo estava, né? O IP68 foi para 69. Né? Mas aqui é Linux e aqui é Windows. E por padrão, o Windows é um cara que vem com firewall. Desde a época do Windows 2008, se não me engano, veio com o firewall ativo, antigamente vinha aberto, e com ping bloqueado, né, by design. Então, nesse caso aqui, se eu estou dando um ping em uma máquina Windows, normal é ter essa máquina negando o ping se o firewall Windows estiver ativado. Nem todo cliente deixa o firewall ativado, dá um bypass, aí cada um tem suas consequências. Nesse caso aqui, o que ele vai te mostrar? Não cheguei nessa máquina de destino, nesse protocolo que você escolheu, o caminho está todo ok, mas olha, veio aqui um erro no final. O que é esse erro no final? O tráfego foi bloqueado no firewall da máquina virtual, do Windows, que cai naquele caso que eu falei para vocês aqui anteriormente, né? Se os testes que você faz cair algum desses caras aqui, ele vai te mostrar o problema em cada etapa que aconteceu. Se for um bloqueio de firewall de terceiros, ele não consegue pegar esse nível de detalhe que foi o que eu mostrei no teste anterior. Então, assim, se eu tenho uma comunicação que passa por um firewall que ele não consegue monitorar por aqui, e tá tudo ok, cara, vê o firewall que deve ser lá o problema, né? E o resto, porque você validou que o resto está teoricamente ok. Nesse caso específico aqui, o problema é o firewall do Windows que está barrando o protocolo ICMP. Então, se eu ver lá no firewall do Windows e abrir esse protocolo e fazer o teste de volta, ele vai conseguir ter o ping funcionando plenamente. Então, esse é o ponto em questão aqui. Então, fechando aqui essa parte, indo para a última etapa aqui do Network Watcher, eu tenho aqui basicamente duas coisas, né? O diagnóstico é um diagnóstico básico dele, mas o ponto importante aqui é NSG Flow Logs e Traffic Analytics. Aqui como é que eu tenho visibilidade do tráfego de rede que acontece nas minhas redes virtuais, sem que eu tenha que mandar esse tráfego para um firewall e pegar o log por lá. Como é que eu pego o log pelo próprio Azure, né, sem olhar esse meu ambiente? Então, pegando aqui de volta o desenho, o que é comum o cliente fazer? Se eu tenho aqui, por exemplo, duas redes virtuais, então eu tenho aqui um sistema A e um sistema B,
O normal é que a comunicação interna do sistema A, ela fale diretamente entre si, sem passar pelo firewall. Tem muita cliente que faz isso. Tem cliente que faz segregação por subnet, do tipo, entre aqui as máquinas da subnet A, ele fala direto, mas se eu falar com a camada de banco de dados, passa pelo firewall. E aí você desvia e vai ter esse cara fazendo essa inspeção. Tem cliente que faz isso. Ou tem casos que você faz toda a comunicação da VNet falar entre si diretamente, mas quando eu falar com uma outra rede virtual, eu passo por um firewall. Então, tudo que entre de comunicação deste bloco para este aqui, eu consigo pegar no firewall log para saber quem falar com quem. Agora, se eu optei para deixar esse firewall aqui mais leve, a comunicação interna sem passar pelo firewall, a princípio eu fico meio que cego do que acontece aqui dentro. Tem que confiar que as máquinas estão falando com a outra corretamente. Então, assim, se você de fato tiver um tipo de dúvida ou incerteza, cara, será que a comunicação entre essas máquinas está ok? Não só entre elas, mas entre elas e a internet, para poder saber se possivelmente tem algum tipo de problema de, sei lá, mandando dados para uns IPs maliciosos ou vice-versa. Qual que é a sugestão? É capturar o tráfego dessas redes virtuais. Então, como é que você faz isso? Existe um recurso que você habilita no Network Security Group que você aplica nas suas subnets para poder fazer a captura desse tráfego. Aí, de novo, né, falando na questão do TAF. Não é que eu vou estar pegando todo o tráfego, mandando para um moedor de carne que vai me gerar N insights de segurança. Basicamente, eu vou fazer o que nesse sentido? Ele vai pegar os flows de conexão que você tem, de entrada e saída, se o flow foi negado, foi permitido, se for permitido, quantos pacotes foram trafegados, quantos bytes trafegados, de qual IP para qual IP, de qual protocolo, qual porta, para você, de fato, saber o resumo desse tráfego, para você tirar alguns insights sumarizados. Essa é a ideia. Então, como é que você ativa isso aqui no seu ambiente? Você vem aqui no Flowlog, põe aqui um Create, ele vai mostrar, eu já tenho isso configurado, vou mostrar só inicialmente como é que isso é feito. Eu escolho qual NSG que eu quero habilitar esse cara, ele mostra quais que eu tenho aqui no meu ambiente, eu confirmo. Você opta em qual storage account que eu vou salvar esses dados. Ele vai listar quais que estão na mesma região para poder salvar isso. Tem que estar NSG e storage account na mesma região, para não ter tráfego entre regiões. E qual que é a retenção? Daí eu posso colocar aqui 0 para não ter retenção alguma, ficar para a eternidade, ou, sei lá, bloquear por 30 dias. Ele vai estar apagando os dados mais antigos. Daí eu avanço para a configuração, ele vai me perguntar qual o tipo de detalhe de log que eu quero, versão 1 ou versão 2. Né? Sugestão, peguem sempre versão 2, que ela tem mais detalhes do que a versão 1. Aqui é um log mais simples, aqui é um log mais detalhado, que de fato vai trazer mais insights para vocês. E qual que é a opção que você tem aqui a mais também? Você quer apenas que esse sumário de logs de tráfego, ele fique em storage account, para por ali, você se vira para poder pegar esse log, ou você quer mandar para o moedor de carne nosso, que vai fazer uma forma de agregar esse log de um jeito com inteligência e também cruzar a tua base de logs de acesso com a nossa base de segurança para te mostrar, por exemplo, que a tua máquina virtual está recebendo ou fazendo comunicação com a internet para IPs maliciosos que estão na Índia, por exemplo. Cara, como é que eu faço isso? Esse cara aqui consegue ter a inteligência e trazer para você esse insight. E aí você escolhe de quanto tempo que ele vai fazer essa agregação, 1 hora a cada 10 minutos, e para qual vai ser a workspace que ele vai te mandar esse dado, para você poder ter esse insight a partir dele. Eu já fiz isso previamente, então não vou aqui fazer isso do zero, só quis mostrar como é que você configura. Aí como é que você faz para poder acessar esse cara? Você tem aqui opções de ler isso por... Você pode fazer aqui um código próprio para poder fazer a interpretação daquele storage account, para poder ter um dado um pouco mais legível, por conta própria, ou você pode também usar ferramentas de terceiros para poder também fazer esse tipo de visão. Você pode usar aqui o Elastic, o Grafana, Graylog, para poder ter esse tipo de visão, se você já é usuário dessas ferramentas, ou você pode também usar ferramentas que alguém criou. Nesse caso aqui tem do Erjosito, é uma ferramenta em Python, que você conecta no Blob Storage e ele vai, então, fazer uma consulta e te mostrar de um jeito mais prático quando que o tráfego aconteceu, qual foi a regra que o NSG que ele, de fato, capturou esse tráfego, origem, destino, origem, porta destino, protocolo, direção, inbound, outbound, acesso liberado, acesso negado, quantos bytes que trafegou. Então, você consegue ter uma visão mais simples para essa ferramenta aqui. No entanto, qual que é a minha sugestão? Que vocês ativem o Traffic Analytics, e aí você vai ter acesso a esse outro dashboard aqui.
que vai trazer uma visão muito legal dessa rede. Aqui é praticamente um NOC pronto para você poder operar o tráfego que tem destino ou origem a partir de máquinas virtuais que estão no Azure. Esse é o resumo do que ele faz. Então, o que ele mostra aqui, eu escolho aqui qual que é o tempo que eu quero fazer essa análise, nessa visão, vou pegar aqui os últimos 7 dias. Então, nos últimos 7 dias, nesse ambiente aqui, voltando para o desenho, que é esse aqui de cima, eu não deixei esse cara aqui instrumentado, porque eu estou simulando um ambiente on-premises, né, que não tem essa captura, eu estou pegando o dado só aqui de cima. Nos últimos 7 dias, eu tive 2 milhões de fluxos de dados de entrada e saída das máquinas do Azure. Então, o que ele mostra aqui visualmente, quais foram os de outbound permitidos, quais permitidos que são benignos, que são ok, quais de inbound foram bloqueados, 1,3 milhão de fluxos bloqueados, quais permitidos, quais são benignos e quais são malignos que foram bloqueados. Se tivesse algum maligno permitido, também mostraria aqui quais foram permitidos também. Então, aqui é um resumo básico do que ele faz. Se eu clicar aqui no mapa, ele vai pegar e botar esse sumário no globo. Então, ele vai me mostrar aqui de todas as regiões do mundo. Eu estou usando só 2 que eu estou instrumentando, a região oeste e a leste, aqui onde tem mais máquinas. Se eu clicar em cima dela, ele mostra visualmente que esse cara aqui ele tem conexões de saída, entrada. O vermelho quer dizer que ele tem conexões, teve aqui acessos para IPs maliciosos. Como é que eu sei que é malicioso? A nossa base de informações de segurança tem essa inteligência, cruza com o que você tem de tráfego e te mostra que alguma coisa está errada com esse IP aqui. E você pode ter acesso a mais detalhes desse cara, né? Quantos fluxos foram feitos, para qual foi o IP que você teve, quais são os pacotes, quais foram os protocolos, e se foi acesso liberado ou não. Então, de fato, é uma ferramenta muito rica. Você pode tentar um detalhe e ter acesso ao log no detalhe mais baixo aqui da coisa, para saber, de fato, o que aconteceu nesse período, qual foi o dia que for horário, IP, origem, destino. Então, é bem bacana para você poder manipular postar esses dados de um jeito um pouco mais inteligente. Então, aqui, não vou entrar aqui nos detalhes, tem muita coisa que ele traz, mas o que é interessante aqui? Como é que você consegue, a partir dessas visões, insights mais macro, fazer consultas mais específicas contra o seu ambiente? Então, uma pergunta que é bem comum de ouvir de clientes cara, eu quero saber de um jeito simples, qual que é o tráfego que eu tenho na minha própria rede? Cara, eu quero saber quando a máquina A fala na máquina B, quantos bytes você passou, de um jeito mais gráfico, sumarizado. Como é que eu tenho essa visão? Eu posso entrar aqui no Workspace, que o próprio NSG gerou para mim esses dados. Eu vou pegar aqui já um exemplo de consulta que eu criei previamente, para poder simplificar aqui a consulta. Para quem não está acostumado, aqui é o chamado Custo Query Language, é uma forma de você poder tratar logs que o Azure guarda em Log Analytics. Então, a forma de consultar é a mesma, que eu coloco aqui pipe, faço filtros, organizo as coisas, ordeno, faço agrupamento das coisas, faço cálculos matemáticos. Nesse caso aqui é um cálculo que eu estou mostrando, filtrando toda a comunicação interna entre VNets ou dentro da própria VNet, agrupando esse cara, o tráfego, em megabytes, para deixar uma coisa um pouco mais visível aqui de você ter o acesso. Vou pegar aqui os últimos 7 dias, ter um tráfego melhor. O IP origem, o IP destino, qual que é o tipo de protocolo, camada 7, né, SMB, SSH, MySQL, qual porta, quantos bytes de entrada, quantos de saída. Então, aqui você tem uma visão bem simples, né, uma consulta bem simplificada, e você consegue ver todo o tráfego que você teve de ou para uma máquina virtual no seu Azure. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, cara, eu tenho aqui comunicação com, vou pegar por IP aqui, com MySQL. Cara, quem é esse cara aqui? Eu tenho uma máquina 10.1.4 que fala com a 10.1.36 com MySQL. Se eu pegar aqui o meu desenho, eu tenho essa máquina que fala com MySQL, que tem, nesse caso aqui, um Private Endpoint, que é um cara que, por padrão, ele não captura o tráfego, mas como a origem é máquina virtual, ele pega por aqui todo mundo que fala com MySQL, portanto, esse tráfego aqui do Private Endpoint, que por padrão não será capturado, acaba também sendo capturado porque a origem é máquina virtual. Aí, de novo, né, como por padrão o cliente não faz inspeção de tráfego nessa camada aqui, em alguns casos não faz, alguns sim, outros não, porque eu teria que mandar para o Firewall, aqui eu tenho que onerar esse Firewall aqui. Ok, eu não quero onerar o Firewall, mas quero ter visão do que acontece. Ativo esse recurso, faço a captura e eu consigo ver com esse tipo de consulta que, cara, nos últimos 7 dias, entre essa máquina aqui e esse IP, eu trafeguei 1 gigabyte de dados nessa porta, por exemplo. Então, assim, quantos tráfegos eu tive entre as subnets? Aí você começa a brincar com essa consulta aqui. Eu posso tirar esse IP de origem
Cara, eu posso colocar subnet. Então, qual foi o tráfego da subnet 1 para a subnet 2? Subnet origem e subnet destino. Atualizo aqui o filtro, dou um run, e vou ter esse tráfego sumarizado por subnets, e aí vou ter um tráfego mais sumarizado, por exemplo, com os mesmos dados aqui. Então, é muito bacana que você consegue ter uma visão do tráfego de rede sem ter que mandar tudo para um firewall e deixar que ele vá gerar para você esse log, e você vai ter que melhorar o firewall com mais caixa, com mais CPU, com mais licença e tudo mais. Então, esse é o último ponto que eu cobri com vocês, do Network Watcher. De novo, resgatando aqui as opções que ele traz, vou botar aqui no portal, né? Tanto aquela visão que você tem de topologia, que é bem simplificada, que geralmente o cliente acaba usando uma solução de terceiros para poder ter uma visão mais ampla do ambiente como um todo, passando por conexões, testes contínuos, para poder saber se, cara, entre a extremidade A e B, o ping se mantém, o ping, o teste na porta TCP, e qual que é a latência entre esses dois caras, e se é uma coisa que de fato falha ou não, e se falhar, eu vou ser alertado de uma maneira proativa, eu faço por esse cara aqui. Diagnósticos do dia a dia, que você testar se a infra está ok entre as pontas. Diagnóstico, você de fato testa um pacote real entre as pontas, e você consegue pegar com mais detalhes o que pode estar de errado no meio do caminho, e até a parte que você consegue de fato ter uma visão do tráfego de ou para máquinas virtuais do Azure, e em cima disso cruzar com a inteligência do nosso time de segurança e saber se você por acaso está recebendo um tipo de ataque, ou mandando um ataque, ou recebendo um ataque, né, na visão que eu mostrei para vocês, e também ter agregações que te mostram, de fato, o que acontece na sua rede, sem que você tenha que depender de consultar o firewall para todos os logs possíveis. Então, essa é o resumo, né, do que tem embaixo desse cara aqui, que é um recurso não é tão conhecido, mas, de fato, pelo que vocês viram, tem recursos muito, muito úteis que poderiam ser mais explorados pelos nossos usuários. Então, a princípio é isso. Então, obrigado pela participação. Então, espero que o time... Então, não sei se tem alguma pergunta que o time quer responder por áudio aqui, caso não tenha sido esclarecido por chat. Então, eu vou ficar mais um tempinho ainda no chat, caso vocês queiram mandar pergunta no Q&A, né? Fica mais uns minutos que eu vou estar respondendo. Uma coisa importante, né? O Thiago me deu a dica aqui. Tem o Build, o evento Microsoft Build, estou até abrindo o site aqui dele, que vai acontecer em breve, dos dias 24 a 26 de maio. Então, se inscrevam. É um evento que tem um foco muito forte para developers, mas geralmente também tem conteúdos gerais. Então, para quem não se inscreveu ainda, é um evento gratuito. Então, participe das sessões ao vivo, né, converse com os palestrantes também, para poder, de fato, tirar dúvidas sobre nossas tecnologias. Não foi divulgado ainda quando é que vai ser o próximo Ignite, se não me engano, mas se tudo der certo, deve ser mais, no final do ano. Mas o Build é o nosso grande evento que está para acontecer agora, com foco mais em desenvolvimento, mas também tem sessões diversas a respeito de outras tecnologias. Então, deixa eu ver se tem mais algum recado. Então é isso. Então, pessoal, obrigado pela participação. De novo, né, o conteúdo desse evento ao vivo vai ser gravado, caso você não esteja já vendo a gravação pelo YouTube. E, na sequência, em breve, a gente vai anunciar mais eventos ainda para que vocês possam retomar esse contato conosco, não só ver o conteúdo gravado em português, mas também participar, quando possível, das sessões ao vivo, para que vocês possam falar com a gente ali, trocar mensagem, tirar dúvidas e, de fato, ter um acesso mais rápido a dúvidas que vocês talvez não tenham encontrado na nossa documentação. Então, obrigado mais uma vez, obrigado pela audiência, e a gente se vê num próximo evento. Obrigado, pessoal.